Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional, ainda no livro de Salmos, e nós vamos refletir em alguns versos do Salmo 78. O Salmo 78, ele é atribuído à família de Asaf, sua autoria. Asaf mesmo foi um dos cantores e regente nos tempos de Davi, quando o tabernáculo estava no Monte Sião, em Jerusalém, antes da construção e edificação do templo pelo seu filho Salomão, mas é atribuído à família de Asaf, não necessariamente a Asaf, porque a composição deste Salmo 78 se deu num período posterior a divisão do reino de Israel, quando 10 tribos do norte passou a compor a nação do reino do norte, Israel, e o reino do sul ficando com as 2 tribos remanescentes, Judá e Benjamim, chamando então reino de Judá. Então, escrito posterior, e esse salmo é interessantíssimo, porque ele é da característica como é proeminente da família de Asaf, a salmo didático, de ensino. Então, ou seja, quando fazemos a leitura desse salmo, ele traz um ensinamento das obras de Deus realizadas no passado com o propósito de levar o povo de Deus a depositar a sua confiança no Senhor, que fez todas as obras e maravilhas, livramentos sobre o povo de Israel, e isso se estende a todo o povo de Deus em todos os tempos, eras, alcançando a nós. Então, é como o que captamos de toda a Escritura como sendo, e é de fato, apta para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme o autor de Hebreus fala em capítulo 4, verso 12. Então a palavra de Deus tem esse poder. Então esse Salmo 78, ele é um apelo, um convite a todo o povo de Deus a atentar-se para o ensino do Senhor e com isso, com o propósito de depositar confiança no Senhor. É um salmo extenso, quando comparado com outros salmos, não chega a ser tão extenso como o Salmo 119, que tem quase 180 versículos. O Salmo 78 tem 72 versículos, fugindo um pouco da média dos salmos, que dá em torno de 10, 15 versos, na sua grande maioria. Então vamos nos atentar pelo menos aos 8 primeiros versículos, que é o apelo a atentar-se para a lei do Senhor, com o intuito de depositar confiança no Senhor. Porque dos versos 9 até 72, é uma recapitulação das obras que o Senhor fez, desde a saída do Egito, o modo como Deus sustentou o povo de Israel com o maná vindo do céu, as aves que Deus enviou para o povo no deserto saciar-se e ter carne, como também o fato de Deus ter da rocha ter feito brotar fontes de água para saciar a sede, bem como ele fala do relato no Egito,
quando das 10 pragas enviadas contra os egípcios para denunciar e como uma forma de condenação aos deuses do Egito, deixando claro que o único Deus verdadeiro é o Senhor dos Exércitos. Então a família de Asaf, ao fazer a composição desse salmo, faz uma recapitulação da história do povo de Israel, necessariamente a história do livramento de Deus sobre esse povo, deixando claro acerca do juízo de Deus para com os desobedientes, o povo que desobedeceu e sofreu juízos de Deus no deserto, mas também um ato de misericórdia do Senhor em dar livramento a toda vez que o povo clamava, suplicava. Deus, num ato de compadecimento, misericórdia, bondade, não encerrava os seus ouvidos, não se fechava para que não ouvisse um clamor do povo sempre que suplicava por arrependimento ou por alívio mediante arrependimento. Enfim, é um salmo que nos ensina muito. E detalhe, é um salmo didático, porém a sua composição também era para ser cantada no templo, como eu disse, embora a narrativa se dá falando de fatos do passado, é muito certo que o templo já era existente e isso era para ser narrado de forma que o povo, de uma forma didática, sempre fosse conduzido, levado a depositar sua confiança no Senhor, cantando, celebrando, mas ao mesmo tempo aprendendo de uma forma didática. Isso é maravilhoso nas Escrituras. Então, como tema desse Salmo 78 é o apelo, né? É a primeira frase do versículo 1. Povo meu, escute o meu ensino. É um apelo, é um chamamento em que, por meio dessa obra, esse Salmo 78, o povo se atentasse com muita cautela, com muita atenção a este ensino, a história do seu povo, com o fim, com o objetivo, escopo de depositar confiança no Senhor, porque Ele é confiável, Ele traz consigo essa certeza de confiança pelo trabalhar de Deus na história do seu povo, assim como Ele trabalha na minha, na sua vida, na vida de todo o povo, e se estendendo, Deus trabalha na vida de todo o universo. Ele é um Deus que transcende a todas as coisas, mas ao mesmo tempo um Deus que se inclina para nós, o seu povo, emanando do seu poder e se tornando acessível a nós e acessível na pessoa de Jesus Cristo. Povo meu, escute o meu ensino. Esse é o apelo do salmista. Então vamos meditar nas Escrituras, como já dito aqui, um cântico de Asaf, e que inicia com esse apelo, um chamamento, uma convocação. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenho a dizer. Deixa eu só ocultar aqui e ampliar melhor para a nossa leitura. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Interessante que Mateus, ele usa esse verso 2 para justificar que Cristo veio também para se dirigir ao seu povo por palavras. Ele diz assim, para que se cumprisse a Escritura em que ele falaria por palavras. Necessariamente, diz Marcos também faz esse registro, né?
acerca de Jesus, que não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, quando porém estava a sós com seus discípulos. Em Mateus 13, 11, 13, é escrito, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não, a quem lhe será dando grande quantidade. E o verso 13 que diz, por essa razão lhes falo por parábolas. É justamente a citação desse versículo 2 de Salmo 78. Ainda em Mateus 13, que fala da parábola do semeador, o verso 34 diz assim, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes tinha sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta da família de Asaf, abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. É como está aqui no Salmo 72. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Ou seja, aqui, além de ser uma canção, tem um versículo de dupla referência, em que o salmista falaria ao povo de Deus, o povo de Israel, por meio das histórias do passado, a narrativa do Êxodo, mas também um versículo que de uma forma profética transcendia ao estilo do ministério de Jesus de ensinar e pregar por meio de parábolas. Interessantíssimo isso. Verso 3. Na continuação de uma leitura lógica do 2 e 3. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, e o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. O compromisso de, ao aceitar esse apelo de se atentar para o ensino do Senhor, está comprometido de transmitir às futuras gerações. Olha que ensinamento precioso para mim e para você, em que somos chamados também a atentar-se com toda cautela, com todo esmero ao ensino do Senhor, não somente a gente aprender para nós mesmos, mas ter o compromisso de transmitir este mesmo ensino para futuras gerações, transmitir este ensino no seio da igreja, transmitir esse ensino para os nossos filhos, deixar esse ensino acessível a todas as pessoas que nos cercam. Não esconder o ensino dos nossos filhos e contar a futuras gerações, a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E todo esse poder e maravilha vai ser narrado do verso 9 em diante, que fica aqui a minha recomendação para que você faça a leitura desse salmo inteiro. É uma revisão, um reaprendizado da história do feito e os louváveis feitos e maravilhas do Senhor. Porque nesse tempo ele decretou os estatutos para Jacó, e Israel estabeleceu a sua lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a seus filhos. Então, ou seja, a composição desse salmo se deu no período em que a nação de Israel já estava dividida, e essa divisão se deu claro, de uma forma direta, por uma insensatez do filho de Salomão, Roboão, em seguir o conselho dos jovens, em oprimir o próprio povo, mas o povo por si só decidiu-se por se dividir, né? E principalmente as 10 tribos do norte, que deixou de se sujeitar ao rei em Judá, pelo governo em Jerusalém, o povo, por ato resultante desse afastamento, afastou-se não só
do templo que estava em Jerusalém, da onde procedia todo ensinamento, toda adoração, todo culto, mas desviou-se por completo, né? Ou seja, quando nos apegamos a esse apelo ao ensino do Senhor e nos comprometemos em seguir esses ensinamentos, nós temos a grande probabilidade, digo probabilidade porque depende de nós manter-se leal e fiel à obediência aos ensinos, à lei do Senhor. Quando assim fazemos, desfrutamos de inúmeras bênçãos do Senhor, principalmente a certeza de que temos um bom relacionamento com o nosso Pai Celeste. E, ou seja, isso é nas palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, em que Jesus fala que quem o ama obedece aos seus mandamentos. Ele mesmo disse: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Então, obediência à lei do Senhor é prova de amor para com o Senhor. Amamos ao Senhor quando obedecemos aos seus mandamentos. E esse é o foco central desse salmo. Um apelo a atentarmos-nos aos ensinos do Senhor e depositar neles a nossa confiança. Ou seja, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. É a transmissão de geração em geração do ensino do Senhor. E com isso, tema central desse salmo: eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Ou seja, depositando mesmo confiança no Senhor e atentando-se para o ensino dele, teremos uma comunhão mais íntima com o Senhor, e isso prova mesmo de amor. A nossa prova de amor para com Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. Interessante esse verso 7, verso 8, que nos traz ensinamentos mesmo nesse sentido. Com isso, meu querido e minha querida, fica aqui mais uma vez o desafio. Começa a discorrer a partir do verso 9, leia ele por completo, aí verá a história de Israel, do poder de Deus, do livramento, o ato de misericórdia de Deus. Mas com isso, assim, o tema central, verso 7, ato contínuo, vamos pôr mesmo a confiança no Senhor, atentando-se para o ensino do Senhor, seguindo ao apelo do início. Escute, povo meu, escute o meu ensino. Se escutarmos verdadeiramente o ensino do Senhor, ou seja, não é como diz Tiago, não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticante desta palavra. E esse é o apelo, para escutar com o compromisso de obedecer, como vimos lá no verso 8. Então, fica então aqui esse apelo para mim e para você, povo de Deus. Escute o ensino do Senhor. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse belíssimo salmo que nos ensina acerca do teu poder, das tuas maravilhas, dos teus louváveis feitos, que nos é um convite, mais do que um convite, um chamamento, uma santa convocação
para atentarmos para o teu ensino, o ensino da tua palavra, o ensino da tua lei, com o objetivo, o propósito de nos conduzir a depositar a nossa confiança em ti, ó Deus. Que este devocional de hoje, Senhor, essa palavra de hoje, seja um desafio como é o desafio da tua palavra, o desafio desse salmo, Deus. Que todos nós venhamos a responder positivamente a este apelo de nos atentar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser ao teu ensino, à tua palavra. Fica conosco, Senhor. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, comprometa-se. Ame a Bíblia, a palavra de Deus. Faça um compromisso, leitura diária, devocionais, o seu tempo com Deus, com oração, com meditação, leitura. E nisso, a sua confiança será inabalável. Confiança firme no Senhor. Faça esse compromisso, ame, anele a palavra do Senhor em sua vida.